Ok, a você que está entrando, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live da quarta edição da revista Anfani. Ótimo, só aguardar mais pessoas entrarem e aí a gente vai iniciando. A vocês que estão chegando, só ressaltando que essa nossa live ela vai ficar salva, vai ficar aqui disponível depois no nosso feed. E eu queria também que vocês me confirmassem se vocês estão conseguindo me escutar. Colocasse pelo menos um legal aí, estamos ouvindo, tudo ok. Só para mim saber se vocês estão conseguindo aqui me escutar bem, se a minha mensagem, se a minha voz está chegando até vocês bem. Por gentileza. E assim a gente dá início para que o áudio fique bom. E é isso. Uma noite hoje que vai ser inesquecível. Muito bem, obrigado. Vamos dar aqui uma olhada quem é que a gente pode adicionar logo o nosso convidado. O Amâncio. Grande Amâncio, nosso convidado de hoje. Já está aqui na nossa live, já está aqui disponível para a gente. Vou te convidar aí, viu, Amâncio? Notificação aí você aceita. Por gentileza. Show de bola. Tudo certo. Tá aparecendo? Estão me Tá ouvindo? aparecendo. Tá aparecendo sim, dá para escutar. A gente Que vai se bom. acostumando nessa realidade remota aí, com essas ferramentas, né? Pois é. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, viu? Tudo bom, meu querido? Boa noite para quem já está chegando por aí. Prazer estar por aqui, viu, gente? Honrado com o convite. Satisfação. Satisfação. Bem, eu vou começar iniciando aqui hoje o nosso papo. Fico olhando aqui um pouco para frente, porque meu roteiro está aqui na minha frente. E aí a gente vai se norteando um pouco de como é que a gente vai conduzindo esse nosso momento. Primeira coisa é que nós temos a revista Anfani e temos por intuito levar para todo mundo que nos segue, todo o nosso conteúdo ele é voltado em positividade. Histórias positivas, acontecimentos positivos e coisas positivas que possam impulsionar a gente uma visão da sociedade, uma visão, uma perspectiva de um mundo melhor, de acreditar ainda na civilização, na sociedade, no contexto de pandemia, no contexto político, no contexto social que a gente está vivendo. Então, nosso intuito é esse, levar positividade para as pessoas e levar positividade através de filmes, de textos, de histórias, de dicas. É assim que a gente faz, é assim que a nossa revista acontece, é assim que esse é o nosso propósito, na verdade. E a gente agora está lançando a quarta edição, já foram 3 edições, né? A gente aí está lançando a quarta edição e como todas as edições, a gente sempre tem algum evento de lançamento. Nosso evento agora dessa edição é essa live aqui, essa conversa com você, viu, Amâncio? E a gente tem como tema dessa edição educar para a esperança, a importância da educação para produzir a esperança, em vista do centenário do grande Paulo Freire, que está acontecendo nesse mês, que aconteceu, na verdade, nesse mês de setembro. Acho que a gente tem muito a comentar, acho que se a gente fosse realmente falar de Paulo Freire aqui em várias instâncias, em várias das suas perspectivas, a gente levava aqui umas 5 lives ou mais. É Com muita certeza. coisa mesmo para falar do Paulo Freire. E a visão dele não é uma visão só nacional, é uma visão internacional, né? Ele é reconhecido internacionalmente na sua perspectiva, nos seus escritos, nos seus pensamentos e na sua perspectiva de educação também, nos seus comentários filosóficos. Hoje a gente tem aqui também o grande convidado aqui, o Amâncio. Inclusive, Amâncio, eu vou até dar uma olhada aqui. Se você tiver alguma coisa para acrescentar com o que eu disser aqui para você, você acrescenta também. Mas ele é mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, graduado em pedagogia pela Universidade Regional do Cariri, professor da educação básica pela Secretaria Municipal de Educação do Crato,
professor do ensino superior pelo Plano Nacional de Formação de Professores, o PAFOR, da URCA, e faz parte da coordenação do grupo de estudos com Café com Freire. É isso mesmo, né, Amâncio? Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre o seu currículo aí, sobre a sua história, sobre as suas pesquisas, pode ficar à vontade. Não, o currículo é esse aí. Coisa boa. E agradeço mais uma vez pelo convite. Coisa boa. A sua perspectiva de linha de pesquisa, no caso, é voltada sempre ao Paulo Freire, à educação também, né? Sim. Desde a graduação, né, essa minha história com o Paulo Freire é interessante, né, porque eu conheci Paulo Freire antes da faculdade. Né, antes de entrar para a faculdade, eu conheci porque eu já tinha feito um curso de alfabetização de adultos. Isso bem antes da graduação. Então, eu já havia tido algumas turmas, né, de adultos que eu trabalhei, eu, minha esposa e outros conhecidos, outros amigos. Né? E o método que a gente utilizava era um método que tinha como, não era só o método Paulo Freire, era o método que tinha como um dos influenciadores Paulo Freire. Mas eu não conhecia Paulo Freire de fato, eu conhecia mais de nome ali, mais aquela coisa superficial para poder dar conta do trabalho ali de alfabetização. Então, eu até costumo brincar, né, que assim, costumo dizer que Paulo Freire no Brasil ele é desconhecido, porque ele é conhecido apenas como criador de um método de alfabetização de adultos. E foi a impressão que eu mesmo acabei tendo. A minha experiência inicial com Paulo Freire foi essa, né? De que ele era um influenciador, um alfabetizador, um educador que atuava apenas na esfera da alfabetização de adultos. Quando eu entro para a faculdade, para a graduação, aí logo no primeiro dia de aula, se eu não me engano, na primeira semana de aula, 2 professores, uma professora e um professor, né, da URCA, me apresentaram Paulo Freire. Uma delas, inclusive, solicitou que a gente fizesse uma leitura de uma obra de Paulo Freire para a disciplina. E aí nós tivemos uma greve de 3 meses na URCA. E como eu já tinha sido apresentado a Paulo Freire nessa primeira semana, eu peguei e descobri que Paulo Freire tinha quase toda a sua obra disponível em PDF, a sua obra principal. E aí, na greve de 3 meses, isso ainda no primeiro semestre, eu fiz a leitura de 10 livros do Paulo Freire, na greve, nos 3 meses de greve. E aí me apaixonei, né? E aí eu passei a me considerar um estudioso de Paulo Freire já no primeiro semestre da faculdade. E aí depois eu prossegui estudando Paulo Freire. Ao longo da faculdade fui bolsista de iniciação científica. Minha pesquisa trabalhou com a questão da ética em Paulo Freire. Né? Aí depois fiz uma especialização em gestão escolar. A minha monografia da especialização foi pensar a gestão a partir de Paulo Freire, a partir do oprimido, a partir da ética. E aí, sempre escrevendo artigos, publicando temas, participando de eventos acerca de Paulo Freire. E o mestrado, a pesquisa de mestrado foi também... Aí a pesquisa de mestrado já foi para pensar a formação de professores a partir de Paulo Freire, a partir da contribuição de Paulo Freire. Então, Paulo Freire tem norteado aí a minha perspectiva, a minha concepção pedagógica, a minha prática enquanto educador já há muitos anos, até antes mesmo da faculdade, como eu falei. Muito bom, viu? Essa perspectiva aí para você ver. A caminhada acadêmica, a caminhada de pesquisa, a caminhada de produção de conhecimento, toda voltada aí nas perspectivas, nos escritos do Paulo Freire, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje também, essa importância, o quanto é importante a gente educar para trazer esperança, o quanto é importante a gente promover uma boa educação para trazer esperança de dias melhores, da formação de uma educação melhor e, consequentemente, também de uma sociedade melhor, né? Vocês ouviram o latido do meu cachorrinho aí, não foi? É a vida remota, fruto também. Se escutar aqui também algum barulho aqui, faz parte também, é vida remota, tudo vai acontecer. Mas vamos lá. A gente pensou aqui numa pergunta para a gente. Eu vou precisar abrir a porta, um minutinho. Pode ficar à vontade. Enquanto ele vai abrir a porta, gente, a gente vai só dando uma perspectiva aqui a vocês sobre a nossa revista. E ela é uma revista que ela não traz notícias, ela traz positividade. A gente não tem essa ideia de
um jornalismo, você não vai ver aqui notícias, você vai ver aqui positividade. De volta, né, professor? Eu Você vai peço ver aqui desculpas. positividade. Não, pode Como ficar à eu vinha vontade. conversando com vocês mais cedo, calhou da minha filha ter o agendamento da vacina dela para agora, 6h40. E aí a minha esposa acabou de chegar aqui com ela. Acontece, Ótimo. Vacina, coisas do dia a dia. Ninguém está coisa podendo do dia negar a a vacina, dia. E o que importa é estar vacinado, né? com certeza. Como eu estava completando aqui, querido professor, eu estava dizendo aqui que a nossa revista ela tem o intuito de produzir positividade. É isso que a gente vai falar aqui hoje, uma visão positiva. Não é uma visão informativa, não é uma visão jornalística. Nosso intuito da nossa revista não é esse, não é trazer informação jornalística aqui mais uma vez. Nosso intuito é trazer positividade. E é por isso que a gente vai começar com a seguinte pergunta. A gente pensou assim, que podemos dizer que o povo brasileiro conhece bem a esperança pela necessidade de estar sempre em busca de dias melhores. Então, qual a importância de falar em esperança, sobre esperança no dia de hoje? Meu amigo, a importância dessa temática é da maior relevância. Porque, assim, para começar, a gente não pode desconsiderar que desde os anos 90 para cá, sobretudo desde os anos 90 para cá, com a vinda de uma perspectiva ideológica, político-ideológica e econômica chamada neoliberalismo, com a vinda dessa perspectiva com força para o Brasil, né, que na verdade ia ser uma perspectiva dos anos 60, 70, começa com autores como Friedrich Hayek, Milton Friedman, lá na Áustria e também em Chicago, nos Estados Unidos. Eles são até conhecidos como a Escola de Chicago, né, os Chicago Boys, que influenciaram muito a política, por exemplo, do Pinochet no Chile, né, e tudo mais. Então, essa perspectiva ideológica, política ideológica e econômica, ela traz no seu interior, no seu discurso, a ideia de que a história chegou ao fim, a ideia de que o sonho morreu, sabe? A ideia de que nós chegamos a um ponto da história, a um modelo de história pautado pelo modelo de produção que se baseia no mercado, no modelo de produção capitalista. E uma vez que a gente chegou nesse estágio da história, é como se daqui para frente a gente não fosse ter grandes mudanças ao longo da história. Então, daqui para frente, a gente só teria que fazer a gestão daquilo que nós chegamos. Então, essa é uma perspectiva que acabou trazendo no seu bojo essa ideia de que as ideologias morreram, o sonho morreu, a possibilidade de ver uma sociedade transformada, modificada, também morreu. Então, toda essa percepção de morte do sonho, de morte da utopia, de morte da história, vem se agravando e se aprofundando, sobretudo a partir dos anos 90, né, com esse discurso. E esse discurso também traz no seu interior justamente uma percepção que já é muito antiga e que acaba tomando muitas consciências, que é a percepção de uma realidade inexorável. Ou seja, a gente vive numa realidade que é assim porque tem que ser, que é assim porque Deus quis. A gente vê muito esse discurso, né? Então, por exemplo, pessoas que são pobres, ou pessoas que passam dificuldades, pessoas que vivem uma exploração, pessoas que vivem indignidades nas suas comunidades, por exemplo, falta de saneamento básico, falta do básico, sabe? Falta do mínimo para ter uma vida digna. E aí a gente ouve esse discurso, tá como Deus quer, tá assim porque é para ser assim. E a gente acaba comprando esses discursos, e esses discursos eles acabam ofendendo qualquer percepção, qualquer ideia de sonho, qualquer ideia de um amanhã diferente, né? E, portanto, né, falar sobre esperança, e é importante, assim, quando a gente vai falar de esperança, tem uma coisa importante que a gente precisa
compreender, sobretudo quando a gente toma Paulo Freire como referência para falar de esperança, né? Que para Paulo Freire a esperança não é algo, como é que a gente pode dizer, uma abstração, né? Embora seja um substantivo abstrato, esperança, mas para Paulo Freire a esperança ela se enraiza, ela tem sua base, né, na realidade que a gente vive, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em esperança, a partir da perspectiva de Paulo Freire, esperança tem relação com o fato de que, em primeiro lugar, a gente precisa superar esse discurso, que agora há pouco eu falava, do fim do sonho, do fim do amanhã, sabe? A primeira coisa. E como é que a gente supera esse discurso? A partir do momento que a gente entende que, na verdade, ele é um discurso falso. Por que ele é falso? Porque a história não está pronta. A história não está acabada. A história não está finalizada. E por que a história não está pronta? Porque nós, enquanto seres humanos, somos seres inconclusos. Somos seres inacabados, né? Então, uma vez que nós somos homens, mulheres inconclusos, inacabados, né? E a realidade histórica também é algo que está em construção, também é algo que está inacabado, basta a gente fazer uma retrospectiva da história, da história do mundo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na Antiguidade, né? Na Idade Média, depois no Renascimento, no Iluminismo, na Idade Contemporânea, se a gente for fazer um retrospecto, a gente vai ver que a história, ela, por mais que tenha passado muitos anos, por exemplo, debaixo de um regime, vamos pensar aqui, por exemplo, na Idade Média. O regime da Idade Média durou 1 milênio, durou muito tempo, durou mais de 1000 anos. Sim, sim. E aí, qualquer pessoa que viveu nesse período poderia ter pensado assim, nós não teremos um outro modelo de sociabilidade, a gente está aqui já faz 1000 anos, né? Os nossos antepassados viveram isso e a gente não vai mudar esse modelo de produção, esse modelo de vida. Mas quando a gente olha, a gente vê que durou muito tempo, mas passou, né? Então, assim, na nossa realidade brasileira, por exemplo, a gente tem várias experiências da história enquanto algo que está em movimento, né? A história ela está em movimento, a história está em construção. E ela é construída por quem? Por nós, enquanto seres humanos, né? E nós que estamos inacabados, construímos uma história continuamente também, por sua vez, inacabada. E a esperança, em Paulo Freire, ela tem a raiz dela nisso, sabe? A raiz da esperança em Paulo Freire está nessa percepção, né, de que a história foi construída por pessoas e por pessoas a história pode ser modificada, né? Então a realidade que hoje nós estamos vivendo não é uma realidade que tem que ser assim. Paulo Freire gosta muito da expressão estar sendo. A realidade não é, a realidade está sendo, né? A história não é um ponto final, a história está sendo. Nós estamos sendo, né? Ou seja, nós estamos em pleno caminhar, em plena direção, e é justamente essa percepção que alimenta a ideia de esperança em Paulo Freire, né? É interessante isso aí. No caso, a gente já poderia fazer um gancho com essa sua posição aí, se realmente é necessário, né? A visão de educar para a esperança. Chegar e fazer uma educação que proponha a esperança, que proponha realmente modificações na sociedade. Olha, a percepção de Paulo Freire, aqui assim, a gente pode dizer que a perspectiva de Paulo Freire, ela é molhada, vou usar esse termo molhado, que Paulo Freire adorava essa expressão. A percepção pedagógica dele está molhada de esperança, né? Então, e por que ela está molhada de esperança? Justamente por causa dessa percepção que Paulo Freire tinha de que nada estava pronto, nada estava acabado, nada estava terminado. Então, perceber a realidade assim, né, fez com que Paulo Freire sempre percebesse o processo pedagógico, ou seja, a prática educativa, mais do que apenas a mera aquisição de conteúdos, né? Então, a prática educativa para Paulo Freire, ela é mais do que apenas
adquirir conteúdos para que eu me torne um sabichão ou para que eu consiga um trabalho no mercado de trabalho. Isso, claro, isso não sai do horizonte. A gente sabe que a gente tem que estudar, tem que se formar para arrumar um trabalho. Isso não sai do horizonte. Mas a educação para Paulo Freire ela é mais do que apenas isso. A prática educativa para Paulo Freire ela é uma prática situada, né, situada em um lado, né? Paulo Freire tem lado, é uma coisa importante a gente ter. A prática pedagógica de Paulo Freire tinha lado, então ele não era neutro, até porque ele foi uma das pessoas que mais disse ao longo de suas obras, eu estou com algumas aqui atrás de mim, né? Ele foi uma das pessoas que mais falou o tempo inteiro, da primeira até a última, né? Se a gente for parar para pensar, desde a Educação como Prática da Liberdade, que foi a sua primeira grande obra, ele já escreveu ela no exílio, que foi um desdobramento da tese dele de doutoramento, né? Desde essa obra até a Pedagogia da Indignação, que contém os seus últimos escritos, que já foi publicado pela sua esposa depois da morte dele, né? Ele morre em 1997, e é publicada essa obra em 2000, ele sempre vai dizer que não há prática pedagógica neutra. Não há uma prática pedagógica neutra, né? Então, Paulo Freire ele sempre teve lado. Uma prova disso é logo a sua primeira obra, que eu não sei se está aqui. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Também aqui, ó. Sua primeira, essa que eu acabei de mencionar, que foi um desdobramento da tese. Ó. Educação como prática da liberdade. Então, ele tem um lado. Né? O lado dele é o lado da liberdade. E aí você pergunta, liberdade de quem? A obra que o tornou tão conhecido foi essa daqui, ó, a Pedagogia do Oprimido. Interessante a gente pensar que Paulo Freire, quando escreve uma obra que se chama Pedagogia do Oprimido, ele está mostrando de que lado ele está. Ele está do lado, para usar alguns termos que ele usa na obra dele, que são até fortes, mas ele está do lado dos condenados da terra. Ele está do lado dos esfarrapados do mundo, que são justamente as pessoas que ao longo da história, né, sempre se viram em situações de exploração, em situações de indignidade. Né? Então, a pedagogia de Paulo Freire sempre teve como sul, né, para fugir do eurocentrismo, ou seja, não como norte, mas como sul, a pedagogia de Paulo Freire sempre teve como sul, sempre teve como horizonte, como direção, a ideia de problematizar os conteúdos da realidade junto com os conteúdos curriculares, com a seguinte intenção: eu preciso conhecer a realidade para poder intervir na realidade. Então a pedagogia de Paulo Freire é uma pedagogia que nos convida a intervir, né? a construir. Né? A história não está pronta. Né? Voltamos àquilo que a gente falou. Nós não estamos prontos. Então a pedagogia de Paulo Freire é uma pedagogia que nos incentiva a manter a esperança justamente nessa perspectiva de que a história, a realidade, o mundo pode ser refeito, sabe? Pode ser reinventado. Porque do jeito que está, dizia Paulo Freire, em toda a sua obra, do jeito que está, né, é um jeito que acaba formando um mundo feio, uma realidade feia. Porque ela pode até ser mais favorável para algumas pessoas, mas ela é muito desfavorável para muitas pessoas, né, para uma quantidade absurda. Vamos só pensar aqui, por exemplo, para tentar trazer um pouco para o nosso contexto. Nós vivemos numa sociedade, né, planetária, global, com aproximadamente 8 bilhões de pessoas, né, de 7 a 8 bilhões de pessoas, mais ou menos. Nós já conseguimos produzir alimento pela tecnologia que nós temos no mundo. Estou falando a nível global. Nós já conseguimos produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas, ou seja, nós conseguimos produzir alimentos para alimentar mais do que a quantidade de pessoas que vivem no nosso planeta. Mas, no entanto, nós temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome, morrendo de fome. Né? Então, por que isso se dá assim? Porque a lógica da realidade que a gente vive, ela se pauta pela lógica do mercado. E a lógica do mercado, e aí Paulo Freire traz muito isso nessa última obra,
que eu mencionei agora há pouco, que é a pedagogia da indignação, que é esse texto aqui, ó, tem disponível em PDF também. Ele trabalha muito com essa perspectiva de, tipo assim, acaba que a lógica que governa a nossa realidade é a lógica do mercado. Então você acaba construindo uma aberração, que é uma ética do mercado. É engraçado a gente pensar que ética, por excelência, é algo que diz respeito a pessoas, né? A ética sempre diz respeito a relações humanas. Então, por exemplo, eu não posso me isolar lá no Monte Everest e falar que eu sou ético. A ética sempre diz respeito ao encontro humano, né? Então, Paulo Freire diz que a gente vive numa realidade que passou a ser direcionada, dirigida, pautada pela ética do mercado. E o que a ética do mercado vê? Ela só vê lucro. A ética do mercado só vê exploração. A gente acabou de ver o exemplo, né? Nós produzimos alimento para mais do que a quantidade de pessoas no planeta Terra, mas mesmo assim nós temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome, né? Então a gente vê que a realidade ela foi e vem sendo construída, a manutenção da realidade vem se dando de um modo que a gente não pode dizer que está legal, sabe? A gente não pode dizer que é bonito, que a gente tem que ficar assim para sempre, embora o discurso seja o de que... e esse discurso que eu falei no início, no primeiro momento, do fim da história, do fim das ideologias, do fim do sonho, esse discurso ele existe justamente para fazer a manutenção desse modelo que a gente vive de sociedade de realidade, né? Então, a pedagogia de Paulo Freire acaba nos incentivando a pensar tanto do ponto de vista micro, ou seja, do ponto de vista do indivíduo, né, do aluno. Tem uma coisa tão bonitinha, tem uma outra obra dele, acho que até está aqui. Eu coloquei algumas obras aqui para mostrar, não estão todas aqui, né? Que é a pedagogia da autonomia, que eu não estou no meu quarto, eu estou na sala, né? Nessa obra aqui, Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire ele diz assim, o professor ele precisa ser sensível aos alunos e às alunas, né? E tem um dado momento que ele diz assim, há algo no comportamento do Pedrinho, e aí ele individualiza, há algo no comportamento do Pedrinho que está calado, que está quieto, que está triste, que não está fazendo as atividades, que está com alguma coisa que precisa ser percebido por mim. E isso é muito legal, porque Paulo Freire nos incentiva a nos interessar pela vida dos nossos alunos. É mais do que apenas ensinar conteúdos, entende? Ensinar conteúdos, sim, de modo sério e rigoroso. Paulo Freire é rigorosíssimo com isso. Você vê isso em várias obras dele. A responsabilidade, né, no ensino. Oi? A responsabilidade no ensino, né? A ideia de responsabilidade com o que está sendo ensinado, né? Exatamente. Responsabilidade com o conteúdo e responsabilidade com as pessoas. Porque, enfim, para Paulo Freire, não há uma polarização do saber no professor e da ignorância no aluno. Para Paulo Freire, não é assim, o professor é sujeito e o aluno é objeto. Para Paulo Freire, objeto é o conteúdo, é o objeto do conhecimento. Tanto o professor como o aluno são sujeitos no processo. Então, para Paulo Freire, a gente precisa dar atenção para essas coisas micro, ou seja, a vida do nosso aluno, e também para as coisas maiores, a comunidade escolar, favorecer a participação dos pais, dos profissionais diversos ali da comunidade, tornar a escola como mais do que apenas um lugar onde os alunos vão, e quando os pais vão é só para receber bronca por causa do aluno que não fez ou porque deixou de fazer a atividade. Então, é uma pedagogia que de fato nos convida a esse processo de transformação da realidade, né? Transformação do social. Do social. Você falou uma coisa muito interessante aí, que foi a questão do conhecer a realidade para poder trabalhar em cima dela. E antes de partir para a segunda pergunta, eu deixo só o seguinte questionamento, só para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Será se as políticas públicas que estão sendo criadas no nosso país, no mundo, estão realmente conhecendo a realidade do indivíduo para depois poder trabalhar em cima dela? Fica esse questionamento depois para cada um que está aqui assistindo pensar isso, né? Será se as políticas públicas, se os governos, se as autoridades políticas, se eles estão tomando realmente iniciativas
elaborando leis de acordo com a realidade de cada indivíduo, conhecendo a realidade de cada indivíduo, pretendendo melhorar a realidade desses indivíduos que estão marginalizados? Fica o nosso critério pensar isso aí. De que maneira a gente pode diferenciar esperança e utopia nessa visão do Paulo Freire? Olha, vamos lá. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria falar sobre a sua provocação que você fez para quem está nos vendo aí agora. Né? Porque Paulo Freire, ele fala sobre pensarmos o amanhã, né? Ele fala que a gente precisa pensar o amanhã. Nisso aqui está, inclusive, a esperança e a utopia. Né? Pensarmos o amanhã, pensarmos naquilo que ainda não foi construído, pensarmos naquilo que ainda não foi feito. Mas é muito legal, eu queria, se você me permite, claro, eu gostaria de ler aqui um trechinho. Eu posso ler um trechinho Pode, do livro dele? Fique à vontade. Que tem tudo a ver com essa provocação que você trouxe. Que ele diz assim: não há possibilidade de pensarmos o amanhã mais próximo ou mais distante sem que nos achemos em processo permanente de imersão do hoje, molhados do tempo que vivemos, tocados por seus desafios, instigados por seus problemas, inseguros ante a insensatez que anuncia desastres, tomados de justa raiva em face das injustiças profundas que expressam em níveis que causam assombro a capacidade humana de transgressão da ética. E aqui eu queria só frisar, principalmente a primeira parte, onde ele vai dizer o seguinte: não dá para pensar no amanhã ignorando o hoje. Não dá para pensar em projetos, em propostas, inclusive em programas pedagógicos, né, puxando aqui para o lado da educação, mas pensando na sociedade de modo mais amplo, de modo às políticas públicas, como você traz. Não dá para pensar em qualquer projeto que viabilize um amanhã, ou seja, pensar no futuro, sem estarmos molhados do tempo presente, ou seja, sem estarmos conhecendo os temas, os assuntos. Paulo Freire ele sempre lidou muito com a perspectiva da lucidez. Né? Paulo Freire dizia assim: eu não posso pensar, sonhar delirantemente. Vamos separar sonho de delírio, tá? Eu não posso delirar sobre um amanhã desconsiderando as bases concretas do hoje, do momento. Então, eu preciso conhecer os desafios do meu presente. Aí, nesse caso, eu preciso conhecer os desafios das comunidades, dos bairros. Eu preciso conhecer quais são os temas da comunidade escolar, no caso aqui, da educação. Né? Por que não conhecer? Eu lembro que eu desenvolvi um trabalho numa comunidade de periferia, trabalhei por alguns anos numa comunidade de periferia, inclusive uma comunidade bem complicada em vários sentidos, né? Uma série de situações assim, complicadíssimas. Às vezes a gente até ia na casa dos alunos e a gente via aquelas casas de taipa com um único cômodo, né? E de repente a gente recebia a notícia na segunda-feira de que no final de semana uma mãe matou uma outra mãe. Né? Então, assim, situações assim, eu cheguei a ter na minha sala de aula 2 alunas onde o pai de uma tinha matado o pai da outra, na mesma sala. Né? Então, só para a gente ter uma ideia da situação do lugar. E assim, a gente tinha uma dificuldade, às vezes, de conseguir acessar, sabe, os alunos, acessar, fazer uma conexão. Isso nos primeiros momentos, né? Depois a gente acabou... Eu passei alguns anos trabalhando nessa comunidade, depois eu me apaixonei pela comunidade, e me apaixonei pelo trabalho ali, né? A gente acaba conhecendo a comunidade e vai se ajustando, se adequando, né, àquela comunidade. E eu me lembro que eu descobri que havia um livro sobre a história da comunidade, sobre a história daquele bairro. E quando eu fiquei sabendo daquele livro, eu arrumei logo um jeito de conseguir. E fiz a leitura do livro. O livro conta a história das ruas, por que a rua se chama o Rabo da Gata, por que não sei o que. Aí conta as lendas, tem umas lendas antigas ali no bairro, tem uma pedra que aparece alguém. Né? E quando eu conheci a história do bairro, meu amigo, isso foi
a transformação da aula, né? Porque eu comecei a entrar na aula com os conteúdos que a gente tem que trabalhar, das diversas disciplinas, mas sempre partindo de alguma coisa da realidade específica deles, da história deles, do contexto deles. E isso meio que abriu aquele acesso que eu estava falando, aquela conexão, isso abriu o acesso. Eu descobri que, por exemplo, na história do bairro, havia uma fonte que acabou deixando de ser utilizável porque jogavam o lixo, o lixão era no bairro, e aí jogavam o lixo da cidade naquela fonte. E aí os pais sempre pediam, né, os moradores sempre pediam para que tirasse, para que o lixão não fosse mais ali, né? E sempre essa solicitação era feita e tudo mais, mas nunca era atendida. Até que um dia os pais resolveram fazer uma coisa meio louca, assim, meio doida, que fizeram um buraco onde o caminhão do lixo passava e o caminhão do lixo enterrou ali. E pronto, conseguiram resolver o problema. Se uniram à associação de pais, não quebrou o caminhão, ninguém se acidentou, só que eles fizeram uma coisa que fez com que eles fossem vistos. E aí quando a gente vai relatando e vai entrando nessas histórias, nessas nuances da comunidade, daquela realidade, daquele contexto, a gente vai vendo que a gente vai acessando mais aos corações, né, dos alunos, às mentes dos alunos. E isso é fundamental do ponto de vista das políticas públicas também, né? Mas agora, respondendo... Diz. Não, só fazendo um comentário aí dessa importância, né? De como seria legal se todo mundo fosse trabalhando, as gestões escolares, elas tivessem essa visão. Na verdade, os municípios, o meio público tivesse essa visão de trabalhar a escola e a comunidade. A escola, a história da comunidade, da cultura presente naquela comunidade, naquele bairro, naquela cidade, naquele sítio, onde quer que esteja, naquele país. Trabalhar aquela cultura, aqueles costumes. Como é que a gente pode transformar essa cultura, esses costumes em pesquisas, em trabalhos sociais que envolvam tanto os alunos quanto as famílias dos alunos. Como é que a gente pode trabalhar essa esperança? Isso iria promover a paz no bairro? Que tipo de paz? Como é que a escola seria inovada? É uma questão bem a se pensar. Essa visão do Paulo Freire, que eu acho muito importante, que você colocou aí, foi essa questão de conhecer a realidade para depois trabalhar em cima da realidade. Sim, pode falar. A proposta pedagógica do Paulo Freire de alfabetização, a proposta na parte da alfabetização, que ele não fica só na alfabetização, né? Mas a ideia do trabalho de Paulo Freire educacional, de alfabetização e de pós-alfabetização, é justamente de, primeiro, as pessoas que vão trabalhar numa dada comunidade passarem um tempo naquela comunidade antes de começar os trabalhos, para conhecer a comunidade, para conhecer quais são os temas mais importantes, quais são os assuntos mais importantes, e a partir daí você fazer um programa. Só que aí o Paulo Freire está falando a partir de uma percepção informal aí de educação. Mas o que isso... Por isso você podia construir um programa todo a partir da realidade da comunidade, né? O que é fantástico. Mas quando a gente pensa na educação formal, isso traz para a gente, pelo menos, a influência, a perspectiva de conhecermos um pouco ali a realidade, para a gente poder fazer a relação dos conteúdos curriculares com a realidade local, o que torna o nosso trabalho muito mais significativo e pertinente para as crianças, né? Para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo. Com certeza. A gente estudar de acordo com o local que eu estou, de acordo com o local que eu fui educado, que eu convivi, que eu nasci, instiga mais a gente, ter novas ideias de o que é que eu posso fazer naquele local para inovar esse local. Isso até pode se transformar depois em políticas públicas para aquele local que favoreçam as pessoas daquele local. É uma questão a gente se pensar. Eu queria que você falasse agora, Amâncio, como é que a gente pode diferenciar a esperança e a utopia aí na visão do Paulo Freire. Bom, embora esperança e utopia sejam coisas que caminhem juntas, não dá para separar, né? Esperança a utopia é uma ideia que eu acabo criando, né, de uma possibilidade de realidade, certo? Paulo Freire ele gosta muito de usar um termo que não é dele, mas acabou virando o termo dele, porque ele usou mais do que o autor que usou, que foi o Vieira, lá do ISEB, que era o Instituto de Pesquisas Brasileiras, né? Que é o inédito viável. Então,
Então, Paulo Freire ele não gostava de trabalhar com a ideia de utopia como uma coisa irrealizável. É diferente, porque assim, para muitos a utopia é apenas uma coisa irrealizável. Ou seja, uma coisa que faz apenas a gente andar, caminhar. Paulo Freire ele gostava de trabalhar com a ideia de utopia como uma ideia de pensarmos algo a partir do chão da realidade, ou seja, algo que possa de fato um dia se tornar viável. Por isso o nome inédito viável, ou seja, é algo que ainda é inédito, mas que é viável, ou seja, pode acontecer. E por que pode acontecer? Por tudo aquilo que a gente falou antes, porque a gente está fincado no presente, fincado no real, fincado numa ideia de história enquanto possibilidade. Isso aqui é importante, isso aqui é uma categoria de Paulo Freire. Ele trabalha com dois conceitos, com vários, né? Mas sobre esse conceito de história, ele trabalha com o conceito de história como possibilidade e história como determinismo. E aí ele rejeita a ideia de história como determinismo, que é justamente aquela história que acabou, ou seja, a gente tem isso para viver, pronto, acabou, ponto final. Ele vai dizer que não, a gente precisa pensar na história como possibilidade, porque a história está em andamento. Então, justamente porque a história se apresenta como possibilidade, e justamente porque hoje nós estamos compreendendo a realidade no momento para poder pensar alguma coisa amanhã, é dentro disso que se coloca a utopia para Paulo Freire. Então, a utopia para Paulo Freire não é uma coisa delirante. A utopia para ele é algo que pode se viabilizar. Por quê? Porque a história é feita por gente. Né? Se a história foi construída por gente, ela pode ser modificada por quem? Por pessoas, por gente. Né? Então, a utopia para Paulo Freire é isso. E a esperança é justamente esse sentimento, né, que se banha. Por isso que eu falei, é até complicado você separar a utopia de esperança. Mas a utopia é essa imagem, esse anúncio que você pode fazer. Né? Paulo Freire gosta de trabalhar com duas palavrinhas opostas, duas palavrinhas que se complementam: denúncia e anúncio. Isso está na obra dele desde a Pedagogia do Oprimido e continua até o final. Ele vai falar que uma das nossas missões, enquanto educadores, enquanto educadores formais e informais, por exemplo, a sua revista, a revista que você faz parte, ela se apresenta, por exemplo, como um instrumento de educação informal, né? E até formal em alguns aspectos, mas informal porque não está dentro da escola, informal porque pode trazer à tona questões do bairro, dos bairros onde vocês estão, e a sua, por exemplo, essa revista que eu confesso que eu fui conhecer agora, quando o Maciel me comentou, e eu adorei, eu achei a iniciativa muito legal, porque ela pode prestar um grande serviço para as comunidades. E aí ela vai fazer um papel muito grande, ela pode fazer esse papel muito grande de envolver a comunidade, de ser um programa informal mesmo de educação. E essa perspectiva da denúncia, ou seja, denunciar o que está errado para anunciar o que pode ser, se a gente conseguir resolver o que está errado. Então, a esperança é esse sentimento de que a gente pode mudar a realidade. E a utopia é justamente essa ideia do anúncio, né? Essa ideia de que há um inédito que pode se viabilizar, um mundo menos feio, para usar uma expressão do próprio Paulo Freire. Né? Interessante, viu? Essa colocação aí do Paulo Freire. A diferença, né? Esperança, utopia. Para muitos é uma coisa ambígua e para ele é uma ideia, para a gente vendo nessa perspectiva que você explicou, é uma ideia que caminha junto, uma ideia que dá para caminhar junto. Sabendo que vivemos em um sistema econômico capitalista, seria correto afirmar que a esperança de um futuro melhor corre o risco de se prender ao possuir bens em detrimento dos demais, do ser mais, perdão? O que acontece? A esperança, ela tá muito ligada a uma certa perspectiva. Sabe, tipo assim, se eu não tiver sonho, se eu não tiver perspectiva de um amanhã, né, de uma melhora, eu acabo tendo a minha esperança abalada. Né? O mundo capitalista,
ele é um mundo criador de patologias. Ou seja, ele é doentio e criador de doenças. De todos os tipos. Né? Por exemplo, o mundo capitalista está matando o nosso planeta. Né? Paulo Freire, por exemplo, foi um dos que falou sobre o amor ao mundo, ao planeta. Né? Já nos anos 60 ele falou disso. Né? E existe um filósofo marxista que morreu recentemente, que é o Winston Mesaros, que eu gosto muito dele, que ele fala que se a gente não mudar o nosso sistema, ou seja, se a gente não vencer o capitalismo, a gente vai acabar com o planeta, a gente vai inviabilizar a vida. Né? Então, esse sistema... Estou pensando numa coisa mais à frente, né? O problema do planeta, que na verdade já estamos vendo agora, mas em termos de inviabilizar a espécie humana é uma coisa muito distante. Né? Mas esse sistema que está fazendo isso a longo prazo com o nosso planeta, e que já vai tirando até as esperanças da possibilidade da gente recuperar o planeta, né, integralmente, ele vem matando todos os dias o sonho e a esperança de milhares, de milhões de pessoas ao longo do planeta. Imagina você uma pessoa que não tem o que comer. Essa pessoa tem esperança? Não dá para ter. Então a esperança ela é algo que está ligado ao mínimo de dignidade, sabe? O mínimo de perspectiva. Uma pessoa sem perspectiva, sem o mínimo de dignidade, é uma pessoa sem esperança. Né? Exceto se ela for uma pessoa religiosa, e aí ela vai ter uma esperança lá no fundo. Exceto, e aí entra até o papel da educação. Acho até que vocês me fizeram uma pergunta parecida com essa que você me fez agora para a revista. Né? Aquelas perguntas que me foram enviadas, eu até respondi algo mais ou menos assim. Nesse caso, a esperança ela fica muito comprometida nas pessoas que dependem, que estão muito aderidas ao vital, ou seja, aquelas pessoas que precisam batalhar para ter o que comer à noite, essas pessoas não conseguem pensar em outras coisas. Elas estão muito, para usar uma palavra de Paulo Freire mesmo, elas estão muito aderidas àquela realidade, àquela necessidade de ter o que comer, de batalhar para ter o que comer. Uma pessoa nessa situação, ela não vai querer pensar no amanhã, ela não tem tempo para pensar no amanhã. Né? E aí, a escola pública, ela é como é que eu posso dizer? Eu sou um entusiasta da escola pública, eu sou professor da escola pública há 10 anos, eu sou um apaixonado pela educação básica, justamente porque a escola pública é quem lida com quem? Lida com as crianças, com os adolescentes e com os adultos dessas periferias, dessas comunidades, né, que vivem essa ausência de sonho. Né? E a educação, ela pode ter ela não é a alavanca da mudança social, Paulo Freire diz isso, ela não é a alavanca da mudança, mas ela pode ser uma contribuição no sentido de trazer justamente essa perspectiva para essas novas gerações advindas dessas periferias, dessas famílias, onde seu pai, sua mãe são analfabetos, seu avô, sua avó, a história de vida, sabe, pregressa dessa família, dessa criança, é uma história muito massacrante. Então a escola ela pode ter uma contribuição muito grande nesse sentido, à medida que ela consegue convencer que a história é possibilidade, não determinismo, à medida que ela pode ajudar as classes populares a compreenderem as suas problemáticas, a compreenderem que isso não é um ponto final, que está assim, mas que talvez se eles se mobilizarem, e aí você convence as comunidades pelo exemplo. Quantas comunidades se mobilizaram? Quantas comunidades se juntaram? Eu acabei de dar um exemplo dessa comunidade que eu trabalhei. Sim, da comunidade né? que você trabalhou. Oi? Da comunidade que você trabalhou, né? Exatamente. Então você cria condições, você cria possibilidades, né, de repente mostrar que pelo fato da história não ser uma coisa inexorável, ou seja, uma coisa que não tem mais mudança, não tem mais possibilidade, você pode trazer a esperança. Mas realmente, muitas pessoas, e a gente tem que compreender isso, esse sistema capitalista ele foi capaz e é capaz de matar a esperança de muita gente. Porque imagine a gente viver numa aberração onde você tem alguns bilionários, é uma aberração ter bilionários. Eu não sou contra a pessoa do bilionário, mas eu sou contra a existência, um sistema que permita que haja
pessoas bilionárias e outras pessoas catando comida no lixo para poder sobreviver, né? Então, assim, é uma aberração essa sociedade, esse mundo que a gente vive. A gente pensar nessa perspectiva aí é uma diferença muito grande, né? Enquanto tem um bem alto, o outro está bem baixo. Enquanto tem um com várias oportunidades, com direito a oportunidades, com direito a comprar oportunidades, com direito a desenvolver nas oportunidades, tem outro que não tem nada disso, né? Nem a comprar, nem a desenvolver e nem a oportunidades. Para encerrar, eu queria só sair um pouco aqui do meu roteiro, fruto do meu pensamento aqui da nossa conversa, antes de fazer os meus agradecimentos, que a gente está quase esgotando o nosso tempo. Eu queria que você, Amâncio, hoje Paulo Freire, ele é um pensador, alguém que está sendo muito atacado. A gente percebe isso. Várias instâncias, políticos, pessoas que são contra a perspectiva do Paulo Freire. Eu queria que você, como pesquisador, comentasse um pouco sobre isso. Em poucas palavras, porque a gente já está finalizando o nosso tempo, mas comentasse a sua opinião, para a gente finalizar, a sua opinião do que Paulo Freire, mesmo após já ter morrido, com os seus escritos que deixou, com essa importância que a gente conversou até agora sobre Paulo Freire, o porquê, como é que a gente pode entender pessoas que ainda atacam a visão, essa política educacional do Paulo Freire, essa formação da educação democrática, inclusiva, libertadora e linda que ele escreveu. Eu acho que você disse duas coisas aí, duas palavrinhas aí que incomodam muito as pessoas que o perseguem. Democrática e libertadora. Né? Porque Paulo Freire, ele... Engraçado a gente pensar, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Você falou para eu falar, realmente eu estou olhando aqui a hora agora, só faltam 4 minutos para isso. Estamos quase no tempo. Então, assim, por exemplo, se a gente for parar para pensar em 1964, em 1963, Paulo Freire teve aquela notoriedade gigantesca com os 300 trabalhadores em Angicos, Rio Grande do Norte. Eu acho que todos que estão aqui nos vendo devem se lembrar dessa história. 300 trabalhadores analfabetos foram alfabetizados em 40 horas na cidade de Angicos. E aquilo ali chamou muito a atenção do presidente, que era quem assumiu, João Goulart, né? Chamou muito a atenção do ministro de Educação na época. E Paulo Freire chegou a ser convidado, quando o João Goulart assumiu, e a gente sabe que isso durou muito pouco, né? Porque logo em seguida veio o golpe, dia 31 de março, Paulo Freire chegou a ser convidado para formar grupos, né, de coordenadores, de professores e professoras que iam desenvolver esse trabalho. Quando veio o golpe militar, um dos primeiros programas que foi cancelado foi o programa de Paulo Freire, né? E aí Paulo Freire ficou preso por quase 70 dias, ou por uns 70 dias, e foi interrogado. E se você vê o nível das perguntas que eram feitas para Paulo Freire, você cai para trás. Compararam Paulo Freire a Hitler, por exemplo. Coisa assim de louco. Falavam que ele queria hitlerizar as pessoas, que o método dele era um método de lavagem cerebral. Mas por que eles atacaram Paulo Freire dizendo que o método dele era um método de lavagem cerebral? Porque a percepção de Paulo Freire de educação sempre foi a de problematizar o conteúdo, a leitura da palavra com a leitura do mundo, com a leitura da realidade. E os governantes não querem isso. Naquele tempo não queriam, né? E hoje continuam sem querer. Hoje continuam sem querer. Quando você pensa, por exemplo, no Escola Sem Partido, você já deve ter ouvido falar do Escola Sem Partido, sim, que é um dos perseguidores do Paulo Freire. A Escola Sem Partido ela foi fundada no ano de 2004, né? Pelo Miguel Najib. Justamente por uma história lá meio bizarra de um professor que comparou Madre Teresa de Calcutá a Che Guevara, professor da filha dele, do Miguel Najib, né? E aí ele resolve criar um movimento para quê? Olha o que o movimento queria. O movimento queria que os professores parassem de fazer relações do conteúdo com a realidade, com os noticiários. Isso está no projeto. Né? Você parar de fazer relações. Por quê? Porque quando você vai fazendo relações, o Paulo Freire diz
que a gente precisa ser tão radical, radical no bom sentido, né? A gente precisa ser tão radical no ensino dos conteúdos que a gente precisa ir para além do perfil do conteúdo. O que é ir para além do perfil? É ir na raiz do conteúdo. E ir na raiz do conteúdo é justamente trazer à luz essa realidade que a gente vive, que é uma realidade capitalista, exploradora. E quais são os governantes que querem isso? Que querem os filhos questionando, que querem os adultos, os trabalhadores questionando seus patrões, questionando a exploração, reivindicando, que querem as comunidades populares lutando por melhorias. Quais são os governantes que querem isso? Não querem, né? Por esse motivo. E aí você vai ter os reacionários, como, por exemplo, o atual presidente, que chegou a botar no programa dele de governo, no plano dele de governo, você vai abençoar, se você procurar, se você baixar, eu li. Sim, eu estava, na época, eu estava no mestrado, eu até coloquei isso lá, no meu, a citação onde ele fala que era preciso expurgar o pensamento de Paulo Freire do Brasil. Paulo Freire nem entrou, para começar, né? Nem entrou. Se tivesse entrado, talvez a gente... eu vi um comentário aqui agora, se Paulo Freire talvez tivesse entrado nessa época aí do João Goulart, não tivesse existido uma ditadura militar que congelou tudo, que congelou o progresso, a gente poderia talvez ter uma educação melhor e de mais qualidade hoje, né? Talvez a gente poderia ter isso. Bem, Amância, eu queria agradecer aqui. A gente já está esgotando o nosso tempo. Geralmente a gente pensa em abrir perguntas para o público, mas o nosso tempo é tão pequeno e a gente consegue colocar tantas informações nesse tempo, mas de qualquer forma eu queria agradecer aqui a você, a sua participação, a sua prestatividade, a sua disponibilidade, mesmo no dia da vacina aí da sua filha, mas você se colocou aqui à disposição e também divulgou também a nossa live aí para várias pessoas. E também queria agradecer aqui a todo mundo que participou, todo mundo que comentou. A gente estava vendo aqui os comentários, muito rico aqui essa nossa aula, esse nosso momento, essa nossa live, viu? Eu queria agradecer aqui a você e estamos juntos aí para as próximas. Antes também de passar a palavra para você finalizar, eu queria dizer também a todos vocês aqui que estão assistindo a gente que sigam a nossa página aqui no Instagram, sigam a nossa página, @revistaAnfani. @revistaAnfani. A gente vai publicando aí as nossas edições, já a gente vai publicar essa 4ª edição, falando sobre educar para a esperança, também vai influenciar essa visão do Paulo Freire, vai ter um texto do Amâncio lá, uma entrevista com o Amâncio lá, vai ter um texto meu, um texto dos nossos demais colaboradores da revista. Vai ser muito boa. Enfim, Amâncio, muito obrigado. Eu agradeço a todo mundo que está aí. É um prazer estar aqui. Eu que me sinto honrado. E eu queria encerrar com uma canção. Posso cantar uma música aqui? Tá certo? Acredito que dá tempo ainda. Pode ir. Vai lá. É uma música do 14 Bis. Essa música me lembra muito a percepção de Paulo Freire de mantermos no adulto a criança. Né? Isso nos dá esperança, isso é positivo. Você falou que essa é uma das questões de vocês. Né? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar, sossegar qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não é solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Boa noite, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Amâncio. Até mais, pessoal. Valeu, Amâncio. Obrigado aí pela sua participação. Muito bom. Valeu, meu querido. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.